Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu trouxe uma aula bem prática para vocês, é um ponto bem fácil, tá? Qualquer pessoa que está começando com crochê, aquelas pessoas que fazem já até o crochê assim mais para casa, né, o tapete, suplá, mas nunca fez vestuário, né, nunca fez nenhuma peça assim, nenhuma blusa, nenhum vestido, vai conseguir fazer, tá? Uma aula bem fácil. Essa blusa, tem muita gente que me pergunta, ai, Kátia, mas como que eu posso usar suas blusas, né? Porque normalmente elas são assim, mais com, ou estilo rendado, ou mais vazadinhas. Ó, tem muita gente que gosta de usar com top, tá? Essa blusa aqui fica super linda com top, ou até mesmo com aquelas blusas segunda pele, tá? Fica super bonitinha, de alcinha, né? Uma blusinha de alcinha. Esse modelo aqui, essa peça, vocês podem transformar até numa saída de praia, num vestido, tá? Eu usei o barroco 4 milímetros e a minha agulha, para começar, para fazer as correntinhas, eu usei a 6 e depois na peça eu usei a agulha 5, tá? Então, o que eu falo para vocês, como eu sempre comento aqui, vocês trabalham com a linha da preferência de vocês, a agulha da preferência de vocês, né? O fio que vocês estão acostumados a trabalhar. Quem quer me acompanhar aqui, então, que eu falo assim, ó, no máximo que vocês usem fio com a espessura 4, tá? Mas como eu aqui, para ter o caimento bom, que nem essa peça que eu tô mostrando pra vocês, vocês têm que usar uma agulha mais grossa. Se vocês usarem o barroco 4 e forem trabalhar com agulha 4, ela vai ficar pesada, tá? Então, vocês têm que seguir exatamente aqui as agulhas que eu tô mostrando pra vocês. Claro que se vocês fizerem com fio mais fino, vocês podem usar agulha mais fina também, tá? Para ter um caimento bacana. Então, para começar, como que vocês vão fazer? Como que vocês vão pegar as medidas aí para a blusa de vocês, tá? O que eu sugiro, como essa peça aqui é uma peça reta, né? A gente não vai fazer cava, é uma peça reta. Então, vocês vão pegar a maior medida, se vocês forem fazer para vocês, tá? Vocês vão pegar a maior medida do corpo de vocês. Então, vamos supor o busto maior do que a cintura. Vocês vão pegar a medida do busto e vocês vão dividir por 2, tá? Então, Kátia, eu tenho 1 metro de busto. Então, vocês vão fazer 50 centímetros na frente e 50 centímetros atrás. Vocês vão fazer as correntinhas seguindo até chegar nos 50 centímetros. Vocês vão fazer 50 correntes. Não adianta, gente, vocês têm que entender, que eu sempre comento aqui, não adianta falar assim, ó, vocês vão fazer 50 correntes pro tamanho P, 60 correntes pro tamanho M, não dá certo, porque cada corpo é diferente do outro, tá? E cada agulha, cada fio que vocês forem usar, vai determinar o tamanho da peça de vocês. Então, peguem a fita métrica, então vocês vão fazer as correntinhas de acordo com a medida de vocês ou da cliente de vocês. Vocês vão pedir a medida da cintura, do busto, direitinho pra cliente. E aí, vocês vão fazer de acordo, tá? Porque aí a peça fica certinha. O que eu sugiro pra vocês aqui, né? O que eu sugiro não, o que vocês precisam fazer aqui são correntinhas múltiplas de 3, tá? Pra que dê certo os pontos que a gente vai fazer. Então, aqui, como eu falei, a gente vai começar com a agulha 6. Quem tá começando com crochê, eu sugiro que vai me acompanhando, pausa o vídeo, se precisar volta, né? Salva o vídeo se precisar, para vocês não perderem. Quem gostar do vídeo já compartilha. Quem não tá inscrito no canal, convido vocês a se inscreverem. Tem várias peças bacanas aqui, tem muita, olha gente, tem muita novidade aqui chegando. E tem muito vídeo antigo também que eu acho que vocês vão gostar, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho aí para vocês receberem as notificações de quando eu for postando vídeo novo, tá, gente? E um grande beijo para todas vocês que estão chegando e para todas vocês que já me acompanham aqui no canal, tá? Então, para começar, a gente vai fazer com uma agulha mais grossa, pode ser um número a mais do que o que vocês forem trabalhar na peça, tá? Pra quê, Kátia? Pra que aqui embaixo não fique repuxando, tá? Eu fiz esse teste, deu super certo, eu gostei. E aí, eu tô recomendando pra vocês, ó, eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo, ó, o começo da minha blusa, ela não fica repuxando, ela fica certinho, ó, de acordo com a lateral, tá vendo aqui, ó? Tá certinho, ó, porque se você começar com a mesma agulha que vocês forem fazer aqui em cima, aqui embaixo vai ficar muito apertado, tá? Aí, a peça vai fazer assim, tá certo? Então, ó, fiz a quantidade de correntes que eu preciso, vou trocar agora a minha agulha, agora eu pego as 5, vou pular as 2 primeiras correntes
Na terceira corrente, eu vou fazer meio ponto alto, olha. Eu vou dar só uma laçada e puxar tudo de uma vez. Próxima corrente, meio ponto alto, ó. Dou uma laçada e agora eu puxo tudo. E assim eu vou fazer a primeira carreira, tá? Com meio ponto alto. E tudo que vocês forem fazer na parte da frente, vocês vão fazer na parte de trás. Então, vocês vão fazer duas partes iguaizinhas, tá? Pra dar certo aqui a blusa. Ó, então, primeira carreira todinha, meio ponto alto. Bem fácil, né? Ó. E aí, vocês estão vendo, ó, fica certinho, tá vendo? Ó, não fica repuxando. Quando a gente começa, se a gente faz com a mesma agulha, logo no comecinho a gente já vê que vai ficando assim, ó, o nosso trabalho, tá? Então, essa aqui é uma dica muito valiosa, principalmente para quem tá começando com crochê. Tá? Então, eu vou seguir aqui até o final. Chegando aqui no último ponto, a gente vai virar o trabalho. A gente vai subir 4 correntes, 4 correntinhas. Eu vou pular aqui, ó, os 2 primeiros pontos. Vou dar 2 laçadas aqui na agulha, tá? Ó, dois pontos eu pulo e vou fazer o ponto alto duplo aqui no terceiro. Por isso que tem que ser pontos múltiplos de 3, tá? Olha aqui, ó. Soltando o primeiro, o segundo e o terceiro fio. Então, fica assim, tá? Vou dar uma laçada. Eu vou pegar esses 2 fios aqui, olha. Esse primeirinho aqui, da frente, e esse daqui de trás, olha só. Tá vendo? E vou fazer o ponto alto aqui dentro, olha. Solto, e agora eu fecho o ponto. Vou fazer de novo mais um ponto aqui, olha só. Eu vou passar a minha agulha aqui por dentro, olha. Tá vendo, ó? É dentro desse ponto alto duplo que a gente trabalha, tá? Ó, aqui embaixo. E faço o ponto alto aqui novamente. Por isso que ele fica assim, tá vendo, ó? Fica lindinho esse ponto, né? Novamente, ó, vou já dar as 2 voltas na agulha, vou pular 2 pontos, no terceiro eu vou fazer o ponto alto duplo. Solto a primeira laçada, a segunda e fecho. De novo, vou fazer bem devagar aqui pra vocês, ó, já dei a laçada, eu vou passar a agulha aqui, ó, nesses 2 fiozinhos daqui da frente, ó, aqui e aqui. Aqui atrás fica a parte de trás do ponto, tá vendo, ó? Então, a gente passa aqui no meio. Só pra vocês se localizarem aí, ó. Vou aproximar aqui pra vocês, tá vendo, ó? Certinho aqui nos 2 fios da frente. E a gente faz, então, aqui o ponto alto. De novo, ó, mais um ponto alto. Vou passar aqui na frente, tá vendo, ó? E o de trás fica aqui. E faço o ponto alto. Não é difícil. Viu? Por isso que eu falei, qualquer pessoa que tá começando com crochê é facinho de fazer. E fica esse detalhe, né? Ó, fica lindíssimo esse ponto. 2 voltas na agulha, vou pular o primeiro, o segundo, faço o ponto alto duplo aqui, ó, no terceiro ponto. E fecho. De novo, vou fazer bem devagar de novo pra vocês verem, ó, vou pegar esses 2 fios daqui, opa, da frente, e vou fazer o ponto alto aqui. Mais um ponto aqui dentro, ó. Tá vendo? Os 2 aqui, e o de trás ficou aqui atrás, tá? E faço o ponto alto. Olha só. E aí, eu vou seguir até o final. Cheguei no final aqui do meu trabalho, vou ter esses 2 últimos pontos aqui, né, que eu vou pular. Lembra que a gente começou a trabalhar aqui na terceira correntinha? Então, essa primeirinha aqui, olha, eu vou trabalhar aqui um ponto alto duplo. Tá vendo, ó? Então, eu pulo esses 2 pontos e o terceiro aqui eu vou fazer, então, o ponto alto duplo. Pra ficar certinho. Então, a gente começa, né, ó, aqui com as 4 correntinhas e termina com ponto alto duplo, pra ficar bem certinho, tá? A nossa lateral ficar reta. Vou virar a minha peça. Agora, eu vou subir 3 correntinhas só.
E cada ponto, eu vou trabalhar um ponto alto alongado. Olha aqui, ó. Solto a primeira laçada sozinha, segunda e fecho. Próximo ponto, ponto alto alongado, ó. Solto a primeira laçada, a segunda e fecho. Terceiro, e aqui, ó. Então, eu vou fechar essa carreira inteirinha com ponto alto alongado. Ai, Kátia, eu posso fazer só o ponto alto? Pode. Ela não vai ficar com o mesmo caimento, mas pode fazer sim, tá? Olha aqui. E é só seguir, tá? Fazendo todos os pontos, então, pra dar certinho. Vocês não podem deixar nenhum ponto sem fazer, tá? Porque senão depois a peça vai ficando torta. Tá vendo, ó? Tem que trabalhar todos os pontos certinhos, então, até o final. Então, chegando aqui, ó, no último ponto, lembra que a gente tem aquelas correntinhas? Eu vou trabalhar aqui, ó, o meu último ponto alto alongado nessa correntinha, então, pro meu trabalho ficar reto na minha lateral, tá? Aqui. Eu fiz uma peça menor pra ficar mais fácil de vocês visualizarem, tá? Vou virar a minha peça, 4 correntinhas pra subir. E a nossa blusa é só isso, tá? Uma carreira, então, com esse pontinho aqui bonitinho. E a segunda carreira com o ponto alto alongado, tá? E aí, a gente vai intercalando, ó. 2 voltas na agulha, pulo o primeiro, segundo, trabalho o terceiro, faço ponto alto duplo. Já dou a minha laçada e venho aqui nesses 2 fiozinhos e vou trabalhar aqui, ó, dentro do ponto, vou trabalhar 2 pontos altos. Parece uma torrezinha, né? Esse ponto. Coloca aqui nos comentários se vocês já conheciam esse ponto aqui, que eu quero saber. Ó, tá? E aí, essa carreira a gente vai seguindo, tá? Ó, 2 voltas na agulha, vou pular os 2 primeiros pontos, o terceiro eu vou fazer o ponto alto duplo. Gente, quero convidar vocês ainda que não são membros do canal e querem participar, eu tô trazendo vários vídeos, várias peças diferenciadas, tá? Para os membros, que agora eu tô conseguindo ter mais tempo para gravar, então vai ter muita novidade, tá? Quem é membro aqui do canal, pode ver que todo dia não digo todo dia, mas pelo menos umas 2 vezes na semana eu tô trazendo vídeo diferente, tá? Pra vocês. Então, quem ainda não é membro, não é caro, tá? Eu acho que acho que é R$4,99 por mês, se não me engano. Esse valor é o YouTube que coloca, tá, gente? Não sou eu. E aí, eu trago os vídeos diferentes aí pra vocês, tá? Que vocês podem aí ter mais... os membros têm mais... Ai, esqueci a palavra, gente. Variedades, né? De vídeos e de peças aí pra vocês assistirem. Então, aqui, ó, então, essa carreira, então, seguinte a gente vai seguir, tá? Ó, fazendo esse ponto. Vou mostrar aqui, então, a blusa, então, como vocês viram, ó. Todinha, frente e costas, a mesma coisa. Só fui intercalando as carreiras, tá? Ó, um com esse pontinho, parece uma torre, e o outro com ponto fechado. E aí, eu fui seguindo. A altura que vocês vão fazer da blusa é assim, ó, é gosto de vocês, tá, gente? Eu vou mostrar aqui, ó, eu fiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 carreiras e mais essa primeira aqui que a gente fez de meio ponto alto, tá? Então, total de 19 carreiras pra mim, tá? As medidas, o peso, eu vou deixar toda na descrição do vídeo, pra quem quiser acompanhar ali, tá? Eu gastei um novelinho e só um pouquinho do segundo novelo da Barroco, tá? Pra fazer essa peça aqui. Então, se vocês forem fazer uma peça menor, um novelo já vai ser o suficiente. Ela é bem econômica, tá? Então, aqui, ó, depois que vocês fizeram as 2 peças, eu vou virar aqui pro meu avesso. Depois que vocês fizeram as 2 peças, então, a gente vai costurar com a agulha de tapeçaria pelo lado do avesso, tá? Eu acho que todo mundo já sabe qual que é o lado do avesso. O lado do avesso é o lado, ó, a gente tá começando a peça, ó, eu vou mostrar essa peça aqui que eu comecei. Então, aqui, ó, eu comecei desse lado aqui, né? Aqui, ó, minha correntinha, eu comecei aqui. Então, o lado que você começa a correntinha, então, já é o lado do avesso, tá vendo, ó? Esse meu lado aqui, ó, a correntinha ficou pro lado de cá, que é o lado certo. Então, vocês vão ver que o ponto, ele fica diferente, frente e costas, tá? Então, aqui, ó, eu comecei com a correntinha aqui, já é o lado do avesso, onde tá a correntinha, tá? A gente vira as 2
pro lado de fora. A cava, aqui pra manga, eu costumo deixar uma média de 20, 22 centímetros pra mim. Aí depende do tamanho que vocês vão fazer a peça e o gosto de vocês. Tem gente que gosta de uma manga mais larga, então vocês vão deixar mais espaço. Então, o que vocês deixarem de um lado, né, vocês vão deixar do outro, vocês vão medir direitinho, vocês vão colocar ali um marcador para vocês fazerem certinho. Tudo que fizer de um lado, faz do outro. Aqui em cima, a mesma coisa, tá, gente? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 pontos aqui em cima. Aqui deu 5 centímetros, tá? Na parte de cima, que eu vou costurar aqui pra vocês. Quem nunca costurou uma peça de crochê com agulha de tapeçaria, o que que a gente vai fazer? A gente junta aqui as duas pontas. Então, aqui eu tô fazendo a parte do ombro, mas isso aqui eu fiz tanto nas laterais como aqui do lado, tá? Eu já deixo a peça mais adiantada pra facilitar a montagem aqui pra vocês conseguirem pegar o passo a passo. Então, aqui tá a manga, tá? Ó, aqui a minha tá com 22 centímetros. Ó, eu vou passar a minha agulha pelos dois fios, olha. Dois fios daqui e os dois fios daqui também, ó, dos dois lados, tá? Já tô com um nozinho, mas eu sempre faço, ó, eu vou passar a minha agulha aqui, ó, pelo meio, tá vendo? Porque aí eu tenho certeza que a minha peça não vai abrir, tá? Que a minha costura não vai abrir. Então, aqui, como eu costurei 5 pontos, aqui também eu vou costurar 5 pontos, os 5 centímetros, tá? E vocês vão fazer a mesma coisa, ó. Os 2 pontos daqui e os 2 pontos daqui. E só fazer isso aqui, ó, gente. Cuida pra não repuxar o fio e pra também não deixar muito largo, né? Se vocês repuxarem, a peça vai ficar toda torta. Ó. Aqui. E só seguir, não tem segredo nenhum na hora da costura, tá vendo, ó? Puxa assim o fio e vê se a costura tá certinha, não tá repuxando. E só seguir, ó. 1, 2, 3, 4, vou fazer nesse último aqui, o quinto. Hoje meu passarinho resolveu aparecer pra vocês aqui, né? Ele tá feliz hoje, cantando. É lindo, né? Aqui, ó. E vou passar agora o meu fio aqui pelo meio. Já vou dar um nozinho. E agora eu vou voltar a minha costura, ó. Dando uns nozinhos aqui, tá vendo, ó? Antes de cortar o fio e arrematar, tá? Isso daqui eu faço sempre pra minha costura não soltar. Eu sou daquelas assim, eu gosto de fazer um negócio bem certinho, né? Porque senão depois, já pensou, a gente vende a blusa e depois fica soltando, né? Então, tá aqui, ó. Depois que vocês fizerem isso aqui, então, a gente vai cortar o fio. Vou virar a peça do lado certo. Pra fazer a manga, a gente vai trabalhar com a agulha 5, a mesma que a gente fez, então, a blusa, tá? Então, como que a gente vai trabalhar? Eu vou trabalhar a minha manga na peça mesmo. Como que eu vou fazer? Eu vou começar aqui, ó, na parte da emenda aqui das duas laterais, embaixo do braço, tá? Embaixo da cava. Eu vou dar um nozinho aqui no meu fio. E já coloco aqui, ó, bem nessa partezinha que tá emendado, tá vendo, ó? Que tá costurado aqui, só pra fazer um nozinho bem firme, tá? Vou passar aqui e dou um nozinho assim, ó, só fazer tá vendo? Uma correntinha aqui. O que que eu vou trabalhar agora? Eu vou subir 3 correntinhas. Então, eu fiz uma, agora eu fiz mais 2, né? Dentro desse espaço aqui, ó, eu vou trabalhar um ponto alto alongado. Meu fio de sobra tá aqui, já tô trabalhando em cima dele pra já ir escondendo, tá? Então, eu vou trabalhar ponto alto alongado. Eu venho aqui dentro desse ponto aqui, ó, tá vendo? E faço mais um ponto alto alongado. Nesse espação aqui, quando vocês forem trabalhar esse espação aqui, que é aquelas 4 correntinhas quando a gente sobe, né, essa carreira aqui, a gente vai trabalhar 3 pontos altos alongados aqui dentro. Então, eu vou fazer, ó, 1,
2. Se vocês fizerem muitos pontos aqui, a manga vai ficar toda... ela vai franzir, tá, gente? Não pode fazer tanto mais do que isso, não. Venho nesse pontinho aqui, ó. Sempre nesse pontinho a gente vai trabalhar um ponto alto, tá? Alongado. Nesse daqui a gente vai trabalhar um também. Ó, mais um espacinho pequeno aqui, vou trabalhar um pontinho aqui. Então, para vocês saberem, nesse espaço aqui dessa carreira que a gente trabalha o ponto alto alongado, a gente faz um ponto só. E nessa daqui que a gente faz aquelas 4 correntinhas para fazer esse ponto trabalhado, a gente vai fazer 3 pontos. E sempre nesses pequenininhos, né, onde junta aqui a carreira, tá vendo? A gente vai trabalhar um ponto, tá? Então, a gente vai seguir assim por toda a volta da manga. É só vocês seguirem exatamente como eu falei aqui. E fazendo ponto alto alongado, tá? Ó, aqui eu vou fazer 3. Ó, terceiro. Nesse pequenininho eu vou trabalhar um. Nesse daqui, que é a carreira do ponto alto alongado, eu vou trabalhar um. E aí, a gente vai seguindo, tá? Como eu falei. Então, depois que vocês fizerem toda a volta aqui na manga, né? A gente vai chegar no último ponto. Lembra que a gente subiu as 3 correntinhas? Eu venho na terceira aqui em cima. E vou fazer um ponto baixíssimo, então, aqui, ó. Opa, ela tá apertadinha aqui. Vou fazer um ponto baixíssimo pra encerrar aqui, então, a minha carreira. Vou subir 3 correntinhas novamente. E agora, a gente vai fazer esse ponto barradinho aqui, tá vendo, ó? Fica em relevo, tá vendo? Aqui também é bem fácil. A gente vai pegar, ó, primeiro ponto aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto passando a minha agulha aqui por trás. Venho buscar o meu fio aqui, ó. E faço o ponto alto. Próximo ponto, vou fazer o contrário. Vou passar a agulha pela frente do ponto e busco o fio aqui atrás. Olha só. Tá vendo? O ponto ficou aqui pra trás, né, atrás da agulha. Busco o meu fio e faço o ponto alto. Novamente, ó, agora eu passo a agulha por trás do ponto, busco o fio aqui na frente e faço o ponto alto. O próximo, então, a gente sempre vai intercalando, ó, o próximo de novo, eu vou passar a agulha aqui pela frente do ponto, ó, e busco o fio aqui atrás, tá vendo? E faço o ponto alto. E aí, o próximo, de novo, o contrário, venho buscar o fio aqui na frente. Então, uma vez na frente, uma vez atrás, e sempre fazendo ponto alto, sempre intercalando, tá? Ó. Onde a gente fez, né, o ponto que a gente fez na frente, o próximo a gente faz atrás. E segue. E aí, ele vai ficando assim. Aqui, eu fiz 5 carreiras, aí vocês fazem a quantidade de carreiras que vocês querem também, de acordo com o gosto de vocês, tá? Gente, é só isso a nossa blusa, tá? Se vocês quiserem fazer ela mais compridinha, como eu falei, se vocês quiserem fazer uma saída de praia, é só vocês fazerem a altura, né, que vocês querem, vocês vão fazendo a quantidade de carreiras aí de acordo com a altura que vocês, a medida que vocês querem. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, gente. Tchau!